Boa noite a todos. Então, nós vamos começar a nossa segunda webinar da SARGS. É um prazer tê-los conosco, né? Hoje nós temos uns convidados especiais aqui que eu vou apresentar para vocês. Nós vamos falar sobre telemedicina. Hoje nós vamos fugir, então, um pouco do assunto COVID e também vamos fugir um pouco do assunto anestesia, né? Nós vamos falar, então, de um assunto que interessa a medicina de uma forma geral e que vai impactar a nossa vida, né? Ou já está impactando a vida de todos os médicos. Então, hoje nós temos conosco o vice-presidente da SBA, o Dr. Augusto Takashima, que vai fazer depois uma breve apresentação. Temos também o Dr. Eduardo Machado, que é conselheiro do CRM, vai falar um pouquinho da legislação, do que mudou e do que vai mudar. O Dr. Cristiano Englert, que é anestesista do SANI, e ele é CEO e mentor da Grow Plus, ele investe em saúde e em tecnologia, vai falar um pouquinho da tecnologia, das novas plataformas e como elas estão funcionando. Também o Dr. Renato Torres, que é da Unimed, e ele é diretor de relacionamento da Unimed, que é um dos convênios pioneiros aqui no Rio Grande do Sul, né, na telemedicina, e vai falar também da experiência da Unimed, o que está acontecendo, da parte também que vocês vão querer saber, parte financeira, parte de funcionamento da plataforma que eles estão usando. Então, eu peço para que todos coloquem suas perguntas no chat ali, né, que depois da apresentação, vai ser uma apresentação breve de cada um, depois a gente vai abrir para perguntas e para discussão. Então, vou abrir a palavra, começando com o Dr. Augusto Takashima, né, e depois eu vou fazer, então, uma breve introdução do que mudou na legislação para introduzir a fala do Cristiano, que é o nosso próximo palestrante. Dr. Takashima, por favor. Boa noite a todos. É uma honra para a SBA estar presente a mais um evento da SARGS. A SBA tem plena noção de que, nesse momento, apesar do tema não ser especificamente da Covid-19, mas a Covid-19 ela foi o catalisador de toda a mudança que está acontecendo, na forma como nós estamos nos comunicando, interagindo, e com certeza a telemedicina também ela vem nessa corrente. Nós realizamos um webinar há 2 semanas com a presença do vice-presidente do CFM, Dr. Alexandre, que é anestesista, e com o Dr. Diogo, de Cuiabá, que é vice-presidente da AMB. E nesse webinar da SBA, alguns pontos em relação à situação nacional foram tocados. Foi enfatizado a necessidade até de se estudar a resolução do CFM 2174 de 2017, que rege a nossa avaliação pré-anestésica, monitorização e cuidado pós-operatório, porque a 2174 foi elaborado já há 3 anos e não se imaginava a dimensão que a telemedicina alcançaria. Inclusive, a avaliação na 2174 ela está prevista em consultório, avaliação pré-anestésica, e não se menciona a possibilidade que hoje nós temos do mundo virtual. Mas nós temos certeza que o mundo caminha rapidamente e que nós precisaremos nos adaptar a essa situação, e creio que é muito bem-vindo esse debate. Esse debate ele é essencial, principalmente levando em consideração as características locais. É preciso levar em conta a situação do Rio Grande do Sul, a situação principalmente, e creio que é uma excelente contribuição que nós teremos da própria Unimed, que é uma importante fonte de preocupação sempre da anestesia, a questão da remuneração, como isso irá acontecer e como isso irá se operacionalizar. Então, esse debate será fundamental para esse ponto. E nós estamos muito abertos a participar. A SBA ela precisa aprender com as suas regionais, precisa aprender o que está acontecendo, até para que se possa se ampliar o debate para outras regionais, outros estados, e que isso possa se tornar até uma fonte de troca de experiência, uma fonte de aprendizado para todos. Excelente iniciativa, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade de participar, e depois, na hora do debate, nós estaremos prontos a esclarecer algumas dúvidas e até mesmo eu gostaria de fazer algumas perguntas que eu tenho muita curiosidade. Parabéns, Sarkis. Perfeito. Obrigado, Takashima. Então, é um prazer sempre ter a tua presença aí, né, que é um cara que gosta muito também da inovação, está fazendo a diferença lá na diretoria da SBA,
com toda essa evolução tecnológica que a gente tem visto, né? Então, é sempre bem-vindo a tua presença aqui com a gente, tá? Obrigado. Então, agora eu vou passar a palavra, então, para o Cristiano, né, que já tem nos apresentado, né, a gente tem conversado bastante sobre a telemedicina, é um assunto que há alguns anos, né, vem batendo a porta e, como se costuma dizer nesse mundo, né, a tecnologia ela não vai pedir licença, ela vai atropelar e vai chegar antes da legislação, né, isso que a gente tem visto acontecer, né, não só na telemedicina, mas com diversas outras tecnologias, né, que às vezes ela se impõe e depois a legislação tem que correr atrás para colocá-la em prática e não, às vezes é uma pandemia e às vezes é a necessidade da sociedade, né, Cristiano? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco do que tu tem visto lá no Tecnopuc, na Grow, o que tem de opções para a gente trabalhar e qual é a tua visão, né, para os próximos anos aí, tanto para os anestesistas quanto para os médicos em geral. A gente vai usar a telemedicina? Como é que a gente vai usar a telemedicina? Perfeito, obrigado. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, Paulo. Agradeço a SARGS e a todos que estão nos assistindo agora aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou Cristiano Englert, sou anestesista do SANI, né, e também sou cofundador, não CEO, como colocou, mas cofundador e sócio da aceleradora Grow. E venho trabalhando já com tecnologia, com inovação nos últimos 5 anos, e principalmente visitado, né, esses centros de inovação, como o Vale do Silício, a Alemanha, o Texas, e tenho também palestrado e falado bastante sobre tecnologia de uma maneira geral, né, não apenas para anestesia, mas tenho visto que a anestesia ela é realmente como a minha profissão e como nós todos, ela é uma necessidade de cada vez se atualizar mais, e a telemedicina ela vem de encontro muito forte em cima disso. E gostei muito dessa tua fala, Paulo, tu falou que a legislação ela vem geralmente, né, regulando depois da inovação. A inovação, hoje em dia, ela quebra barreiras, né, e a tecnologia está num crescimento exponencial. Então, o que é o crescimento exponencial? É quase como o vírus, né, aquela curva ascendente, só que do ponto de vista de tecnologia, ele é muito rápido. Então, o mundo tem mudado, a gente tem visto que na saúde é o principal mercado, até porque não, né, que está mudando, e agora com a pandemia isso está vindo muito, muito rápido. Eu gostei de uma frase que eu assisti numa palestra do Copa, se não me engano foi 2018 ou 2019, ano 2018, do James Warden, que era o atual presidente da ASA na época, e ele colocou o seguinte, né, que o cliente, se posicionou até o nosso paciente como cliente, ele quer o quê? Ele quer um acesso, né, geográfico fácil, ele quer ter um contato, uma conexão maior com o seu serviço de saúde, com os seus hospitais, com o seu médico, e ele quer uma experiência prazerosa, uma experiência do paciente. Então a gente tem falado muito hoje em dia da experiência do usuário, em todas as áreas, desde o varejo, desde a saúde, principalmente. Então, todas as áreas, a experiência é muito importante. E eu acredito que a telemedicina ela vem em encontro a isso, né? Ela gera uma experiência, ela gera uma facilidade para o usuário. E, casualmente, na mesma palestra, estava o vice-presidente da ASA e o presidente anterior, ele comentou o seguinte, que na faculdade deles, na UCLA, eles já estavam começando as consultas pré-anestésicas com telemedicina, que nos Estados Unidos já é liberado, né, há mais tempo, e também realizando pós-operatórios do paciente com orientações e consultas através de telemedicina. Então isso, por quê? Uma que ele morava em Los Angeles e falou, olha, com o trânsito de Los Angeles, nós temos quase 1 hora para chegar no consultório, 1 hora para voltar, e muitas vezes uma consulta de 20 minutos, a praticidade que a tecnologia e que a telemedicina ela vem de encontro ao paciente é muito importante. Então, em primeiro lugar, eu acho que a tecnologia ela vem para trazer melhores experiências ao paciente. E, claro, agora estamos em tempos de pandemia, todos nós fomos pegos, né, por essa pandemia, por crise, desde a crise econômica, crise de saúde, e a gente está vendo que acelerou em muitos negócios na área de telemedicina. Eu trabalho com startups, a gente tem um centro de inovação lá no Tecnopuc, que é um dos maiores centros de tecnologia, né, do país, se não da América Latina, e a gente tem visto que essas startups estavam preparadas e agora realmente acelerou. Só em 2 semanas nós já avaliamos pelo menos 6 ou 7 startups trabalhando com telemedicina, né? E isso tem, claro, de uma forma, como a gente comenta na inovação, que ela valida o mercado, testa, aprimora, valida o mercado, testa, aprimora, não está 100% pronto. A gente tem visto as operadoras de saúde, está aqui, né, o caso da Unimed, mas os hospitais também entrando muito forte com esse serviço de saúde. Então, é uma nova adaptação. Só nos Estados Unidos, nesse período do Covid-19, cresceu em 637% o uso de telemedicina nos últimos 2 meses.
Saiu um editorial agora recente do New England Journal of Medicine, colocando como uma telemedicina, será que ela estaria virtualmente perfeita, né, para esses momentos? E não é apenas para consulta pré-anestésica. É para a gente acompanhar o paciente no pós-operatório, é para médicos em geral conseguir acompanhar os pacientes crônicos, pacientes idosos, pacientes de grupo de risco. Então a gente tem visto que a telemedicina realmente ela foi liberada, né, para esse momento, mas a minha opinião pessoal aqui é que não vai ter volta, né? E nós mesmos do Sunny, né, Paulo, a gente já está avaliando 4, 5, 6 plataformas, existe... Todas elas têm a tecnologia e existem variabilidades, né, entre si. Desde plataformas que dão quase que o acesso gratuito ao médico, né, porque eles têm interesse em ampliar essa gama de médicos na sua plataforma e usando aí propagandas, usando aí outras formas, né, de monetizar em cima ou de sustentar o seu serviço, até mesmo plataformas que estão usando, né, uma forma de ter uma participação dentro dessa consulta, que daí já é outro modelo de negócio. E a maioria delas usa como streaming, né, o streaming da imagem, tanto com tecnologias próprias, como também tecnologias já conhecidas agora, como o Zoom, como o Cisco e outras plataformas de áudio, né, e de vídeo para inserir dentro dessa tecnologia. Então, realmente, eu acho que é uma explosão. Nos Estados Unidos, já temos grandes empresas como Teladoc, Doctor on Demand. A Teladoc, por si só, ela abriu um IPO, assim, abriu ações na Bolsa, se não me engano, há 2 anos atrás. Então, para tu ver o tamanho desse mercado. O mercado, em 2017, foi estipulado em 20,3 bilhões de dólares e está previsto para 2025, isso antes do Covid, em 113 bilhões de dólares, só o mercado de telemedicina. E a telemedicina, a gente sempre se pergunta, né, será que ela vai substituir o exame físico desde presencial? Em nosso caso, né, a gente tem a possibilidade de fazer uma avaliação da via aérea adequada. Já existem startups e empresas que trabalham com exame físico à distância. Por exemplo, tem uma empresa israelense, a TytoCare, que ela entrega por $299 um kit onde você tem um aparelho que pode fazer uma horoscopia, pode fazer uma otoscopia, pode fazer até mesmo uma ausculta cardíaca, tudo ensinando o paciente a usar esses gadgets, né, esses aparelhos, e conseguir transmitir à distância para o médico, claro, de uma forma, né, talvez não igual com a presencial, mas que possa sim substituir em muito esse exame físico que a gente não tem o contato com o paciente na telemedicina. Então, visto agora, depois o Eduardo vai falar da legislação, né, que a gente teve essa abertura, e realmente o mercado está crescente, a gente tem visto muitas startups trabalhando muito forte nisso, e eu acho que não tem volta, né? Eu acho que é uma condição que é muito importante para o nosso paciente, para avaliação. Nós mesmos do Sunny, a gente tem visto pacientes de 70, 80 anos, cardiopatas, enfim, todas as comorbidades possíveis que a gente conhece, e ter que colocar esse paciente num ambiente, expor ele a andar de ônibus muitas vezes, a fazer por exemplo, uma viagem de quase 1 hora, 1h30, para ir num consultório durante 15, 20 minutos, fazer uma consulta, retornar. Isso já era complexo antes, imagina agora, nesses tempos, que a gente tem que, né, preservar o distanciamento e todas as condições sanitárias. Então, eu vejo como uma grande vantagem para o paciente e também para nós médicos, né? A gente sempre tem que lembrar que toda a solução de telemedicina tem que ter uma plataforma com anamnese, com anotações, podendo até mesmo transmitir exames entre o paciente e o médico. Isso tem que ser gravado, isso tem que estar, né, quase como um prontuário próprio da clínica e também, por que não, enviado ao paciente, né, com uma ficha pré-anestésica, com os valores. E, bom, indo pouco além da telemedicina, que me pediu para falar um pouco mais sobre inovação e tecnologia, a gente está vendo outras inovações dentro da telemedicina. Por exemplo, tem os wearables, os relógios que podem monitorar até mesmo a dor do paciente no pós-operatório. A gente já tem startups que trabalham com reconhecimento facial, então você pode ter startups e plataformas de telemedicina daqui a pouco que vai reconhecer o paciente, vai reconhecer até mesmo a dor do paciente à distância, num pós-operatório. No pré-operatório pode facilitar a identificação do paciente, pode evitar fraudes até, por que não? Então são inúmeras tecnologias que vêm agregar e não apenas, né, a telemedicina por si só. Então eu acredito que é um mundo que não vai voltar mais, é o nosso novo normal, e a gente tem que se adaptar cada vez mais a essa nova realidade.
Ok, muito obrigado, Cristiano. Uma excelente apresentação. Eu vou pedir que vocês coloquem as perguntas no chat, né? E depois das 3 apresentações, a gente vai abrir para os debatedores responderem as perguntas, né? Então, eu já vi que tem uma pergunta para ti ali, Cristiano. Se tu quiser responder pelo chat alguma coisa, ou depois que abrir a fala de novo para ti puder responder, eu agradeço, para depois a gente não perder tanto tempo, tá? Excelente, então depois a gente volta contigo para o debate. Perfeito. Depois manda a pergunta, a gente vai debatendo. Muito obrigado, Paulo. Então, só voltando então à cronologia, né, do que aconteceu com a nossa legislação, né, em 99 foi feita aquela declaração de Tel Aviv regulamentando a telemedicina, e em 2002 foi feita a lei para regular a telemedicina, que não foi aprovada a teleconsulta no Brasil, né. Quase 20 anos depois, em 2018, a gente teve a lei, então, para aprovar a telemedicina, que poucos meses depois foi revogada. Deu toda aquela discussão, né, que muitos daqui que estão assistindo participaram, e a gente não conseguiu aprovar, né, porque talvez tivessem coisas mal escritas, mas tu vê que a gente teve esse gap grande de tempo. Então, eu gostaria que o doutor Eduardo falasse um pouquinho, né, do que aconteceu, né, por que a gente demora tanto, né, nós como entidade médica, para assimilar, para aceitar a tecnologia. Muitos de nós, eu, por exemplo, já mudei de opinião, né, no início a gente encarou a tecnologia diferente, né, a gente tem sempre, né, medo, né, principalmente em relação ao mercado, e a tecnologia, talvez a gente tenha que olhar com bons olhos, porque, como a gente, né, vem percebendo, ela não vai pedir licença, né, ela vai se impor. Então, queria que tu falasse um pouco, né, primeiro, o que aconteceu nesses últimos anos que a gente não conseguiu aprovar, e depois qual é a tua opinião pessoal em relação à telemedicina. E, por favor, né, apresentar aquela pesquisa que eu achei excelente, né, do CRM, sobre as intenções, né, dos médicos aqui do Rio Grande do Sul, né, na volta ao trabalho, que também essa palestra, né, da telemedicina é fundamental para a retomada do trabalho, né, a gente acredita que a telemedicina é uma ferramenta importante para a gente retomar a atividade econômica, né, dos médicos do Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença, Eduardo. Obrigado. Obrigado, Paulo, pelo convite. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Lopes Machado. Atualmente sou conselheiro do CREMER, sou anestesista. Eu preparei uma apresentação aqui falando a respeito das normativas a respeito de telemedicina. Só quero ver se entrou. Estão conseguindo assistir? Entrou, pessoal? Temos alguns problemas. Agora sim. Entrou agora? Tá ótimo, então. Bom, a gente sabe que a única coisa constante é a mudança. E a medicina, ela está sendo impactada com as mudanças que as tecnologias da informação estão provocando nas relações humanas. A velocidade dessa evolução, dessas transformações, é extremamente alta. Para quem acompanhou a franquia Star Trek lá na década de 60, tinha um aparelho chamado tricorder, o Dr. McCoy examinava os pacientes que davam o diagnóstico, e que em 2012 a Fundação X-Prize fez um concurso para que a empresa desenvolvesse um tricorder real. Em 2015, na SXSW, que é a maior feira de acho que vocês não estão conseguindo assistir a minha apresentação. Vou tentar enviar novamente aqui. Eu vou apresentando ela aos poucos. A SXSW de 2015, uma empresa canadense apresentou o Vitality, que era um tricorder real, que se fazia mais de 15 diagnósticos médicos diferentes, pesando cerca de 5 libras.
né? Estou conseguindo ver a apresentação, se alguém puder. Não, Eduardo, ainda não. Tem que colocar em modo... Coloca em modo apresentação. Já botei em modo apresentação. Nós vamos tentar Slide. iniciar desde o início. Ela entrou, depois saiu. Tá, então vamos lá. Entrou por acaso agora? Ainda não. E agora? Não. Vamos fazer o seguinte, Eduardo. Ó. Vamos te dar um tempo para te colocar a apresentação e a gente passa a fala para o Dr. Renato. O que tu acha? Pode ser. Aí a gente consegue fazer. Pode ser. Daí, enquanto tu ajeita a apresentação, a gente vai passar a fala para o Renato, tá? Que daí tem um tempinho para conseguir apresentar, que senão vai ficar prejudicado. Então, nós vamos passar a fala para o Dr. Renato Torres. Renato, muito obrigado, né, por participar. Foi difícil, né, da gente conseguir um tempo. Eu sei que a Unimed deve estar te sugando bastante o tempo, mas eu acho que é fundamental, né? Tu representa a principal operadora de saúde aqui do Rio Grande do Sul. A maioria de quem está assistindo deve ser cooperado e deve estar ansioso por saber como é que vai atuar na telemedicina com a Unimed. Eu, inclusive, já fiz o treinamento da empresa que vocês contrataram, e depois tem algumas perguntas, né, eu acho que depois a gente deixa para discussão. Eu queria que tu apresentasse um pouco como é que vai ser a proposta da telemedicina na cooperativa Unimed, Porto Alegre. Obrigado pela tua presença aqui. Perfeito, Paulo. Muito obrigado. Eu te agradeço, tá? É um enorme prazer estar aqui com vários colegas e amigos, tá? Agradeço muito o teu convite por indicação do Menezes, meu colega na cooperativa, tá? Então, para quem não me conhece, eu sou Renato Torres, sou ortopedista, sou diretor de relacionamento com o cooperado da Unimed há 4 anos, desde que começou a gestão do Flávio e do Alexei, né? E agora, entre outras coisas, estou bastante envolvido nesse projeto de telemedicina. Então, tentando fazer um breve histórico, esse é um assunto que já vem sendo estudado e desenvolvido por equipes técnicas na Unimed há muitos e muitos meses, né? E como vocês sabem, às vezes a vida nos atropela e nos exige decisões rápidas, urgentes, nem sempre perfeitas e ideais, mas que às vezes faz com que nós realmente consigamos evoluir e começar as coisas que, caso não acontecesse, por questões legais e outras, poderiam levar muito mais tempo. Então, a partir dessa urgência, né, da lei federal que regulamentou provisoriamente a telemedicina em abril, e nós sabemos que isso é algo provisório, embora, assim como o Cristiano disse, eu pessoalmente não tenho dúvida que isso veio para ficar, como Uber, comércio virtual e outras coisas. Tem coisas que simplesmente se impõem, a sociedade exige e não tem muita volta. E a gente vai ter que se adequar. Então, a partir dessa urgência em colocar em prática algo que vinha sendo muito estudado, nós temos... Bom, então nós vamos voltar agora à conexão com o Eduardo, então. Perdemos o Renato, vamos voltar com o doutor Eduardo. Eduardo, tá ouvindo? Eduardo, tá com o teu microfone no mudo. Agora sim. Deu. Tá, então nós vamos voltar com a tua apresentação. O Renato perdeu a conexão. E daí vamos ver se tu consegue apresentar de novo. Agora o Renato voltou. Tu consegue apresentar tu? Tu quer tentar ou a gente volta para o Renato? A Amanda vai colocar para nós. Vai colocar. Eu vou adicionar o Renato, então, que estava no meio da fala dele. Renato, você está aí de novo, né? Tá ouvindo? Sim, voltei. Caiu. Tá, sim. Lá. Caiu tua conexão. Pode continuar, então. Vai lá. Vamos lá. Seguindo. Então, a partir dessa necessidade urgente,
se precisava fazer algo que fosse ao mesmo tempo acessível, bom para os pacientes, bom para os nossos colegas, que nessa situação diminui muito o movimento de cirurgias eletivas, de consultas eletivas e de tudo mais, vocês anestesistas sentem isso na carne, a gente sabe disso, né? E ao mesmo tempo que desse segurança para a cooperativa. Vocês sabem, uma cooperativa do tamanho da Unimed, com mais de 6 mil cooperados, a nossa cooperativa é a maior do Brasil em número de cooperados, quem sabe a maior do mundo, com mais de 600 mil beneficiários, afora o intercâmbio, precisa ter uma ferramenta que traga segurança nos dados, confiabilidade, eficiência, agilidade, vários atributos para que a gente consiga colocar algo no mercado. Pensando nisso, essa equipe técnica que vinha estudando já há algum tempo, definiu por uma plataforma específica, trabalhou, foram semanas rápidas de aperfeiçoamento desses detalhes. Sabemos que nem tudo está absolutamente perfeito e ideal, a gente vai ajustando aos poucos. O Salvador usa muito o termo, né, um mínimo produto viável a gente precisa ter, que tivesse um mínimo de segurança para que a gente pudesse começar bem, o que não significa perfeito. Começamos segunda-feira passada, a plataforma é bastante acessível, quem já teve a oportunidade de conhecer, de fazer treinamento, de utilizar, deve ter percebido isso, assim tem que ser para os pacientes também. Ela tem a possibilidade de uma consulta visual, através de uma câmera de vídeo, mais um prontuário eletrônico, a possibilidade de receitar, de fornecer atestados. O paciente, ao se cadastrar na plataforma, toda a base de dados, ela já é validada, autenticada pela própria plataforma. Quando ele marca uma consulta, existe um double check, tanto na hora de marcar quanto na hora de realizar a consulta, se aquele paciente é elegível, se ele segue sendo beneficiário. Isso dá uma segurança de pagamento ágil para o cooperado, isso dá toda uma segurança de dados. Às vezes nos perguntam, por que simplesmente a gente não faz consultas pelo WhatsApp ou em qualquer computador ou em qualquer tela e simplesmente manda para a Unimed no final do mês? É claro que isso seria possível, mas vocês imaginem, a Unimed normalmente tem por dia 16, 17 mil consultas eletivas por dia, presenciais. A gente não tem ideia do número que vai ter na telemedicina. A gente vive uma fase de insegurança, de incerteza em relação ao número, à frequência, à adaptação dos colegas e dos pacientes à ferramenta. Então, a gente precisava começar. Temos certeza que a plataforma oferece essas condições. Todos os dias ela tem sido aprimorada a partir das sugestões, a partir da experiência do paciente, né? Precisávamos que os colegas tivessem uma certificação digital, então a Unimed também tentou e conseguiu que uma certificadora fizesse isso virtualmente. Isso não é só para a Unimed, isso é para várias cidades. Evidentemente não se consegue ter 600, 800 cooperados em uma semana certificados, mas a cada semana tem mais. A informação que eu tive hoje é que já tem mais de 600 colegas certificados com possibilidade de abrir agendas, né? A manifestação de interesse inicial foi de mais de 1.000 colegas. A gente brinca na Unimed, dificilmente se tem uma assembleia com mais de 300, 400 participantes. Gostaríamos que tivessem lá no mínimo 2.000. Às vezes nem festa de dia do médico com grandes shows a gente consegue ter 1.000 pessoas. Eu sei que existem dúvidas, eu sei que existem algumas reivindicações. Precisávamos começar de alguma forma. Todos nós da diretoria e do conselho tínhamos consciência disso. Todas as sugestões,
são bem-vindas, vão ser discutidas. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um mês, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 3 meses. O que nós sabemos é que a Unimed sempre quer oferecer o melhor para o paciente, o melhor para o cooperado, construir junto e ser o que é dentro da cidade de Porto Alegre como uma operadora de medicina para os pacientes e uma cooperativa para nós médicos. Acho que é basicamente isso. O importante são as perguntas e o debate que a gente possa ter depois. Beleza, muito obrigado, Renato. Então, a gente tem várias perguntas, eu tenho algumas, né? O pessoal também tem, já está colocando ali. Se tu puder ir acompanhando no chat, possivelmente vai surgir algumas perguntas para ti. Depois, quando voltar a fala, daí tu já pode ir pensando, te preparando, então, para o nosso debate depois ao final. Então, eu vou voltar, então, com o doutor Eduardo tá aí ele. Acho que agora vai dar, né, Dudu? Agora sim. Então, acho que a gente já começou ali, não preciso mais te apresentar, né? Pode seguir. Tá ótimo, então. Próximo. Bom, boa noite, colegas. Meu nome é Eduardo Lopes Machado. Eu vou apresentar alguns tópicos referentes à legislação. A única constante que nós temos ela é a mudança. E a gente pode conseguir fazer com que essa mudança seja para melhor. A medicina está sendo fortemente impactada pelas mudanças que as tecnologias da informação impuseram sobre as relações humanas, de uma maneira geral. Próximo. A velocidade dessa evolução e dessas transformações é enorme. Em 2012, a Fundação XPRIZE fez um grande concurso a respeito do Tricorder, que era um aparelho usado na franquia Star Trek para fazer diagnósticos. Uma empresa canadense ganhou esse concurso, levou o prêmio de $10 milhões. Em 2015, apresentou no SXSW, em Austin, Texas, o Tricorder atual. Está na parte inferior da tela, que é um telefone ali com alguns acessórios, que pode fazer mais de 15 diagnósticos, pesa pouco mais de 5 libras, que dá 2,2 kg, mais ou menos. Isso foi em 2015. Aqui no nosso lado, no Paraná, a Rai Technologies tem seu próprio console, que é o Rai Lab, que está disponível comercialmente. E vejam a velocidade como as coisas acontecem. O Rai Lab já tem disponível, inclusive, testes imunológicos para coronavírus. Então, o que há 40 anos era ficção científica, depois virou possível, mas de uma maneira bastante cara e pouco acessível. Hoje, com tecnologia nacional, a gente tem à nossa disposição por um preço bem razoável. Não é à toa que hoje a gente tem disponível no bloco cirúrgico para a gente fazer a beira do leito, exames mais variados possíveis. Eu coloquei a imagem do iStat da Abbott. Né? Próximo. Essa evolução, a gente sempre tentou se medir ela. O engenheiro da Intel, em 1965, Gordon Moore, ele sugeriu que a velocidade de processamento dobrava a cada 2 anos. Mais tarde, em 2011, um estudo da Stanford mostrou que chegou a dobrar a cada 18 meses. Né? E além de dobrar a capacidade de processamento, o tamanho dos dispositivos ficou cada vez menor. E essa evolução acabou colocando na mão de cada pessoa um dispositivo eletrônico, um telefone, um tablet, um computador. E mudou as relações humanas. Nem sempre essa mudança propiciou que as relações humanas se tornassem melhor. Muito pelo contrário, algumas vezes se tornou mais superficial e distanciou as pessoas. Próximo. Bom, a gente conhece aquela medicina que foi retratada por Luke Fields em 1891, no quadro lá, The Doctor, que nós já vimos várias vezes, que representa o médico cuidando do seu paciente na beira do leito, olho no olho, o contato, o exame físico, né? E hoje a gente vê a possibilidade de um mundo bastante diferente, né?
A gente vê o robô, a telepresença, que inclusive tem um colega daqui de Porto Alegre, que tem uma empresa nesse sentido. A gente pode ter o contato com o médico através da tela de um iPad, né? E é necessário a gente normatizar e regular essas mudanças, essa evolução, para um caminho que seja benéfico. E para isso a gente não pode perder a nossa essência. Próximo. E qual que é a nossa essência? A nossa essência é preservar a relação médico-paciente, o cuidado. Então, o nosso entendimento é que a telemedicina, se ela for bem normatizada, se ela for regulada de uma maneira sábia, ela pode preservar essa essência e ser algo muito positivo para nós. Então, medidas como a que a Unimed Porto Alegre está tendo, de dar um passo à frente e iniciar com a telemedicina, é bem visto. Próximo. Acho que caiu a apresentação. Bom, aí. Eu trouxe um pouquinho aqui da história da normatização, a legislação propriamente dita, que é o que nós queremos falar. Em 2002, o CFM normatizou a telemedicina através da resolução 1643, que foi inspirada pela Declaração de Tel Aviv de 1999. Então, isso é século passado, né? Passou-se 16 anos até uma nova resolução. E aqui eu já chamo a atenção. Uma tecnologia que dobra o processamento de dados a cada 2 anos, nós ficamos 16 anos com a mesma legislação. É muito tempo. A resolução 2227 de 2018, ela foi revogada, tinha alguns problemas, não é o nosso objetivo aqui falar a respeito dela, mas não se deu um retorno para a sociedade médica e para a sociedade geral a respeito disso. Continuamos estacionados em 2002. Até que em março a OMS declarou pandemia mundial e aí se o CFM de ofício, através do ofício 1756, destinado ainda ao ministro Mandetta, liberou a teleorientação, a telemonitorização e a teleinterconsulta. Até então não estava liberada a teleconsulta pelo CFM. Bom, já que a classe médica não fez nada, os políticos tomaram a dianteira, fizeram um projeto de lei, o 696, que foi aprovado, depois foi sancionado pelo presidente Bolsonaro com alguns vetos, e virou uma lei ordinária, 13.989. Então, foi instituída a teleconsulta e a telemedicina pela classe política, de certa forma, né? Bom, o CREMERS, vendo que estava liberada a telemedicina e sem um regramento por uma nova resolução, resolveu fazer um compilado de todas as orientações a respeito de telemedicina que foram publicadas pelas autoridades sanitárias, a portaria 467 do Ministério da Saúde, também algumas notas explicativas do Conselho Federal de Medicina, e fez uma resolução, a resolução de número 10 de 2020, que é uma resolução aqui do CREMERS, que tem validade para dentro do nosso estado, né? E desde já é importante dizer que nós entendemos que essa resolução ela não é estática, ela é possível de ser mudada, e conforme as coisas vão andando, provavelmente nós vamos aperfeiçoá-la, né? Próximo. Bom, quais são os pontos importantes? Nós temos que preservar a autonomia do médico. Quem não quiser atender por telemedicina não tem problema. Só tem que ficar isso claro, que não se trata de abandonar o paciente, não há nenhuma pena ética por isso. É uma opção do médico, né? Em relação ao paciente, o paciente ele tem que ser mantida a livre escolha do paciente pelo seu médico, se o médico, por acaso, realiza a telemedicina. Não pode haver nenhum anteparo que dificulte o acesso ao médico pelo paciente, né? Em relação à consulta presencial,
A telemedicina, ela ela tem que concorrer de uma forma paralela com a consulta presencial, porque a qualquer momento, tanto o médico como o paciente podem fazer a opção pela consulta presencial. Então, ela não é substitutiva, ela é complementar. Tem uma frase que eu gosto muito, eu não tenho certeza de quem é agora, mas acho que é do Luciano, que é a telemedicina, ela vem para preencher as lacunas entre as consultas. Então, nos parece que pode enriquecer a relação médico-paciente. Em relação às limitações da telemedicina, são bastante óbvias, que é a falta do exame físico. Embora já tenha, como o Cristiano bem falou, algumas iniciativas no sentido de minimizar e trazer alguns subsídios para o médico, né? Em relação à remuneração da teleconsulta, que é sempre um tema bastante espinhoso, de certa forma, a Lei 13.889, no seu artigo 5º, deixa claro que a contraprestação financeira tem que ser nos mesmos moldes da consulta presencial, né? Então, isso já está bem estabelecido, né? Em relação à plataforma de atendimento, ao prontuário médico, que alguns colegas têm muitas dúvidas, né? A gente pode dizer que não precisa gravar a consulta. Para gravar a consulta, precisa da anuência do paciente, precisa da anuência do médico, né? E o médico pode fazer uma consulta por telemedicina através de uma plataforma certificada, mas colocando os dados do atendimento em prontuário, pode colocar no prontuário de papel em seu consultório, como faz com uma consulta presencial. Então, é dispensável a gravação, né? Em relação à guarda e gerenciamento das informações, isso é um ponto bastante espinhoso, não aqui no Brasil, mas no exterior, principalmente, porque se tem a preocupação que os seguros de saúde tenham acesso a informações dos pacientes, consigam antecipar algumas utilizações, digamos assim, dos pacientes e possam, inclusive, criar algum meio para dificultar o acesso dos pacientes a médico, né? Eventualmente, acho que aqui no Brasil a gente tem uma legislação bastante protetiva, não é o nosso cenário, mas no exterior existem já algumas associações de pacientes que têm preocupação em relação ao gerenciamento e à guarda das informações geradas por telemedicina, né, que poderia ser utilizado por essas operadoras para rescindir um contrato quando verem que o paciente vai ter algum gasto maior. Próximo. Bom, semana passada nós lançamos uma pesquisa tentando entender qual o impacto que a pandemia causou no trabalho médico, né? E foi colocado algumas perguntas sobre telemedicina. Tivemos em 2 dias quase 1.500 participantes, foi um número bastante expressivo, confesso que nós não esperávamos. E quando nós colocamos, analisando apenas os anestesistas, né, nós vemos que quase metade dos colegas, cerca de 48% dos anestesistas, não vislumbram que a anestesia possa ser praticada por telemedicina, né? Só metade entende que a gente pode trabalhar por telemedicina, né? Interessante que desses que entendem que dá para trabalhar por telemedicina, mais da metade, praticamente a metade, não pretende trabalhar. Em relação à parte de honorário, nós tivemos 90 colegas anestesistas que responderam, 92. Nós tivemos 15 colegas que já praticam telemedicina, e 1/3 desses colegas relataram receber o mesmo valor da consulta presencial, e 2/3 um valor inferior. Nenhum colega recebe um valor de consulta maior que a consulta presencial.
Então, isso aqui gera uma preocupação bastante grande, que a telemedicina pode ser um fator de achatamento de honorário, né? Próximo. Bom, nos parece que um dos motivos dos colegas não entenderem, não verem a anestesia participando da telemedicina é a falta de uma normatização, não sentem seguros, né? E não conseguem enxergar na prática o que eles podem fazer por telemedicina na anestesia. A avaliação pré-operatória talvez seja a atividade relacionada à anestesia mais óbvia, né? Em 2012, a gente fez um levantamento a respeito de avaliação pré-operatória à distância, até publicamos na RBA, e se provou que é possível fazer. Na época, a gente fez um questionário auto-aplicável, né? Mas a possibilidade, por exemplo, de teleinterconsulta, eu sempre trago o exemplo do hotline da hipertermia maligna, que talvez seja o maior serviço de telemedicina do Brasil, em números totais de consulta ao longo dos anos, né? Pode ser feito por telemedicina. A gente pode ter acesso, por exemplo, a um colega expert, experiente, por exemplo, se tem alguma dificuldade em saída de uma SEC, por exemplo, ou tratamento de choque refratário, né? Pode-se ter acesso, por exemplo, a um serviço especializado de alergia e imunologia, discutir um caso complexo com o paciente a qualquer momento, né? E uma das grandes aplicações que se vê é tratamento da dor. A gente sabe que em clínicas de tratamento da dor encontramos pacientes bastante complexos, que eventualmente são tratados por múltiplos médicos, vários profissionais de saúde atuam, paciente que até seu deslocamento de casa até o consultório é difícil e que necessita de muito ajuste de medicação e que a telemedicina pode facilitar tanto os profissionais a conversarem e discutirem o caso, preserva o paciente de deslocamento e se consegue fazer um acompanhamento mais próximo, mais estreito desses pacientes, especialmente em período de ajuste de medicação. A telemonitorização e o serviço de home care em casa, para quem faz medicina paliativa, é uma realidade. Lembrando que é uma área de atuação nossa, né? Medicina paliativa. E, por último, eu deixo a parte que eu acho que realmente pode nos ajudar bastante, que é na parte de acompanhamento pós-operatório. Me parece que, de uma maneira geral, nós, anestesistas, estamos fazendo uma avaliação pré-operatória cada vez mais sofisticada, estamos conseguindo prevenir dor, tratar náusea e vômito, enfim, mas o nosso acompanhamento no pós-operatório talvez seja o nosso próximo grande passo, a gente conseguir de fato fazer um acompanhamento pós-operatório. E se presta muito para nós que trabalhamos em vários hospitais, que temos pouco tempo, poder ver os pacientes de fato, ver o que nós estamos fazendo, ver os nossos resultados, né? E eventualmente até tratar. O paciente, como você falei, pós-hack, que para se deslocar gerador, a gente pode tratar, cada vez está tendo mais cirurgia ambulatorial, a gente pode tratar um paciente com náusea e vômito, que apresentou episódio em casa, a gente pode tratar a dor de um paciente que está em casa, que fez cirurgia ambulatorial. Então, as possibilidades são múltiplas, e esse acompanhamento pós-operatório, talvez nós, anestesistas, com o uso da telemedicina, a gente possa fazer de uma forma melhor. Próximo. Bom, quais que são os nossos desafios? É conseguir aliar uma série de condições, como a autonomia do médico, a liberdade do paciente, a segurança das informações, o controle e auditoria pelas operadoras. As operadoras têm que ter acesso e colocar alguns ritos para essa consulta, né? Então, os operadores elas têm que ter acesso a isso, a gente tem que dividir essas informações com as operadoras, juntar todos esses 4 elementos de uma maneira harmônica. Para isso, de certa forma, a gente precisa de uma ampla reforma das nossas normas.
Até algum tempo atrás, a nossa receita médica valia apenas no nosso estado. Há pouco mais de um ano que a receita médica vale em todo o território nacional, por exemplo. Todos sabem que recentemente o CREMERS, junto com o Conselho de Farmácia, fez uma plataforma própria para emissão de atestados e receita, tanto receita normal como receita de condutor especial. Não é possível, por exemplo, receita azul e amarela, não é possível fazer por via eletrônica por exigência da Anvisa, né? Então, há uma série de limitações à telemedicina que nos impedem de dar um passo adiante. Então, é necessário uma ampla reforma das normas. Além disso, me parece que é necessário uma constante atualização dessa normatização. Conforme a tecnologia vai evoluindo, nós temos que evoluir as nossas normas. Nós ficamos 16 anos parados. É hora da gente mudar isso. Próximo. E o risco que a gente corre é perder o trem da história, né? O que nós estamos vendo? E aqui eu fiz um compilado de algumas notícias relacionadas à área, e trazendo também para o lado da anestesia. Nós vemos que hoje nós estamos discutindo telemedicina, a gente tem dificuldade de conseguir instituir uma teleconsulta, que é uma coisa até, de certa forma, relativamente simples, né? Entretanto, a gente vê que a discussão já é outra, na verdade. Aquilo que o Cristiano falou, a tecnologia, ela consegue chegar antes. Hoje o que se discute é a inteligência artificial, machine learning, máquinas que aprendem, que vão se aperfeiçoando conforme vão trabalhando, né? Então, hoje, por exemplo, na área da anestesia, né, a gente já tem software de inteligência artificial com recursos de machine learning desenvolvido em São Paulo. O trabalho foi publicado na Intensive Care ano passado, sobre escolha de cuidado paliativo no tratamento do câncer. Isso é uma realidade, tá? A gente tem, por exemplo, a Singularity University desenvolvendo software determinando status fisiológico e idade fisiológica cerebral, e a partir daí conseguindo determinar quais são os pacientes que são mais vulneráveis a uma possível disfunção cognitiva. Hoje nós desenvolvemos uma medicina personalizada, de alta performance, individualizada, que a gente consegue, diante de uma informação que um paciente é suscetível a uma disfunção cognitiva, lançar em mão de uma série de medidas protetivas e evitar um desfecho negativo, por exemplo. Hoje a gente tem, por exemplo, a possibilidade de medir a pressão intracraniana de forma não invasiva, que é uma tecnologia brasileira também, né? E em 2010 já tinha a tentativa de se fazer um robô anestesia em circuito fechado, em que o software processava dados de BIS, de eletroencefalograma, e ajustava a dose de hipnótico. Então, a discussão ela já ocorre em outro nível, além do que uma simples consulta. E nós temos que fazer normas e, de certa forma, regular o setor para essa discussão da inteligência artificial, do software de apoio diagnóstico e do machine learning em medicina. Próximo. O risco que a gente corre é de uma defasagem tecnológica e, consequentemente, de uma defasagem assistencial. Se a gente não normatiza, os colegas não trabalham, não se sentem seguros e, por consequentemente, a gente vai estar diminuindo o tamanho da medicina brasileira. Além disso, se a gente não normatiza, ocorre a utilização da tecnologia sem um regramento, que é horrível. Então, me parece que as entidades médicas, de uma maneira geral, os CFM, os conselhos regionais de medicina, devem acelerar a sua caminhada, os seus trabalhos e normatizar tanto a telemedicina como todos esses outros recursos que nós vemos aí, o quanto antes, da maneira mais sábia possível. E sempre deixando aberta a possibilidade de atualização das normas
para poder aperfeiçoar, pois né, a gente não consegue fazer uma resolução, uma nota técnica perfeita na primeira tentativa. Né? Mais uma. Próximo. Bom, por fim, eu deixo uma reflexão aos colegas. Né? Com a imagem aí do Éter Dome, lembrem que essa imagem era inovação. Essa imagem era a tecnologia batendo a nossa porta. Isso era o novo, isso era o questionado. Né? Então, a anestesia já foi visto como uma inovação, como algo novo, como algo completamente revolucionário. Né? Então, a gente não pode vir com preconceito a telemedicina, muito pelo contrário, mas nós temos que ter a responsabilidade e tentar normatizar e regular a medicina para que caminhe num sentido positivo, de valorizar a relação médico-paciente, de tornar mais rico essa relação. Eu tenho a esperança de que isso ocorra e eu tenho esperança também que nós, entidades médicas, a gente consiga normatizar o uso da inteligência artificial, softwares de apoio diagnóstico, o quanto antes. Paulo. Obrigado, Eduardo. Então, vou pedir para a Amanda colocar todo mundo na tela agora. Vamos começar a discussão. Nós temos 57 minutos, então, da webinar. Acho que foi um tempo bom. Acho que agora mais uns 20 minutos, se possível, né, para a gente começar a discutir. Então, eu vi que tem algumas perguntas ali no chat. A primeira foi para ti ali, Cristiano, do Rote, se não me engano. Uma pergunta que ficou lá para trás. Chegasse a ler? Vou pela ordem. E essa e uma outra também que ele comentou, né? Ele queria saber... uma pergunta complexa ali. A importância de modelo de maturidade em telemedicina e a relação com processos, pessoas e objetos propostos pelo Dr. Wikram Shi. Tá ali. Ele comentou essa e uma outra pergunta sobre chatbots, né? Eu acho que o modelo de maturidade, né, ele vem até como o próprio Dr. Renato Torres colocou, né? A gente está vendo que as plataformas de telemedicina, principalmente no Brasil, estão começando com esse MVP, né? Estão começando com os produtos mínimo viáveis, atendendo às necessidades básicas desse atual momento, mas podem evoluir para realmente plataformas muito mais robustas, né? E já colocando essa pergunta do chatbot, sim, a gente está vendo já startups de uma maneira geral, e eu gosto muito de uma startup alemã que eu comento, que é a ADA, que ela trabalha com inteligência artificial e telemedicina ao mesmo tempo. Então, ela faz uma anamnese com o paciente, tudo através desse machine learning, usando esses conceitos, chega a um provável diagnóstico, é um provável porque tem que ser validado pelo médico, e com isso ela agenda uma consulta com um determinado especialista baseado nessa triagem, né, nesse diagnóstico feito por essa inteligência artificial. E essa plataforma já tem mais de 10 milhões de usuários, ela já é utilizada junto com o governo inglês, no NHS, e também com os maiores operadores de saúde do governo da Alemanha. Então, a gente pode vir a ter, né, por que não, esses chatbots que vão interagir com o paciente, trazer o resumo, né, do seu histórico diretamente para o médico. Nós, anestesistas, por exemplo, já fazer o resumo, se é hipertensa, cardiopata, quais são as datas dos medicamentos, tudo isso levando ao médico, facilitando a vida dele, e o médico valida depois, orienta, traz toda a sua parte humanizada em cima disso. Então, tu teria plataformas muito mais robustas, né, de atendimento ao paciente. Então, esse é um exemplo, né, que o chatbot pode ser inserido e já está acontecendo mundo afora, né, quase como é uma pré-triagem, né? Então, isso está acontecendo muito forte e acho que a maturidade das plataformas ela vai ser num crescente, né? Isso vai acontecer naturalmente nesse processo e, claro, que durante a pandemia isso acelerou muito mais rápido, né? Perfeito. Tem outra ali, a pergunta do Andrei. Não sei se a Amanda quer colocar também a tela. Aí está na tela. Qual a visão de vocês, então, sobre a possibilidade de teleconsulta interestadual, já que o modelo é escalável, mas não tem regulamentação? Sobre isso.
Eu vejo na legislação que, teoricamente, não é para permitir, né, pacientes de outro estado, né, fazerem... Eu não sei como é que vai ser isso, né, pelo login do computador, mas a ideia é que seja, pelo menos no primeiro momento, no mesmo estado. Não sei se já está valendo, Eduardo, pode falar melhor para nós, tu sabe disso. O CFM, ele já se pronunciou a respeito disso, mesmo naquela resolução antiga ainda de 2002, a 1643, mesmo empresas tem que ter o registro no CRM da unidade da federação em que atua. Me parece que essa questão da gente ter o CRM dentro de um estado, poder atuar só dentro daquele estado e para atuar fora, essa é uma das atualizações que a legislação precisa urgentemente, né? Afinal, nós não somos médicos apenas num estado, nós somos médicos no país todo, né? Mas o CFM já fez isso. Essa resolução que a gente fez aqui no CREMERS, nós procuramos não fazer nada de novo, nós fizemos apenas uma compilação de todas as normativas do tema. Então, nós mantivemos essa questão nos moldes que o CFM recomenda. Em relação à consulta internacional, a nossa resolução ela prevê que o médico, para atuar, tem que ter permissão no país de origem do paciente, onde está o paciente. Isso aí vai ser bem difícil de fiscalizar, né? Porque uma vez que o paciente entrou na plataforma e acessou o médico, e se ele pagar particular, vai ser o mercado. Assim como tu não pode impedir um paciente de viajar e fazer a consulta presencial, eu imagino que isso vai ser quase que impossível, né? Quando vai ser uma relação de mercado difícil de conter, imagino eu, né? Eu também acho. E acho que, inclusive, a gente tem a possibilidade de telemedicina de um paciente de um recanto lá do país, de um outro estado, ter acesso a um médico que é expert na sua área, né, que é referência, né? Inclusive, isso poderia estimular o turismo médico, que é algo extremamente bem-vindo. E falando aqui da nossa cidade, Porto Alegre tem um potencial enorme na prestação de serviço na área da saúde, possui excelentes hospitais, um recurso humano enorme, né, tem grandes universidades, e poderia ser, até para a nossa cidade, muito importante. Quer comentar, Cristiano? Paulo, lembrando também, assim, né, que o próprio, nos Estados Unidos, é prática muito comum laudos de radiologia serem dados por indianos, médicos indianos, né? Então, essa é uma possibilidade também muito forte, que é uma tendência que pode vir também a se instalar no futuro, né? Agora, em março de 2020, o vice-presidente americano liberou a consulta interestadual nos Estados Unidos, né? Em vista da pandemia, para aumentar o acesso às pessoas à saúde. É óbvio que é outro país, outra legislação, mas a gente vê que essa demanda talvez chegue no Brasil agora, e talvez até o Renato possa dizer, né, como é que a cooperativa está pensando em cima disso, mas como o próprio Paulo José comentou, né, uma pessoa pode pegar o carro e ir daqui até Santa Catarina, fazer uma consulta e vice-versa, e talvez a telemedicina, a questão vai ser o atendimento, no nosso caso como anestesistas, né, tem que ser presencial nesse caso. O gaúcho não volta, Cristiano. Oi? Ele vai para Santa Catarina e não volta. Ele faz a consulta e resolve embora. Só vai no verão. Como vocês comentaram muito bem, né? Acho que o Eduardo colocou, às vezes, as normas vigentes, elas precisam ser modificadas a partir da prática, e a telemedicina vai oportunizar isso, que alguém em cidades menos favorecidas em termos de número e qualidade de médicos possa consultar com outros. Porto Alegre é um polo de qualidade em medicina, e coisas até que a gente não se dá conta. Hoje o Alexei fez essa comparação numa reunião nossa. Se alguém atende em Torres e tem um paciente do outro lado do Mampituba que quer consultar por telemedicina, a rigor, por essa legislação, ele não poderia. Todos nós temos vários pacientes de Criciúma que tem Porto Alegre como seu centro de referência médica. Itaqui, São Borja, faria muito menos sentido alguém que eu nunca vi antes. Então, essas peculiaridades
da prática do mundo real vão fazer com que as normas venham a se adequar naturalmente. Isso é inevitável. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta, então. Não sei se eu consigo colocar ali. Aí, ó. Então, essa é uma pergunta um pouco mais polêmica. Eu também queria te fazer essa pergunta, Renato. Então, o CREMERS lançou uma nota contrária à telemedicina no formato que a Unimed está propondo, tanto em termos de remuneração como de gerenciamento de agendamento. Qual o posicionamento? Alguma mudança? Então, só para esclarecer, né, na verdade, essa o que o doutor Luiz Henrique Mandetta assinou foi exatamente o que dizia na legislação, naquela proposta da 2227/2018, que acabamos revogando, né? Principalmente o CREMERS aqui, né, o nosso do Rio Grande do Sul, foi um dos que foi frontalmente contra aquela lei, que dizia que os serviços de telemedicina seguirão os padrões normativos e éticos usuais, inclusive em relação à contraprestação financeira. Aí, eu não sei, Renato, tu não tocou nesse ponto, mas eu não fiz ainda nenhuma teleconsulta, mas eu ouvi dizer que a proposta é que a Unimed não pague o mesmo valor da consulta presencial. E pelo que eu andei ouvindo de todas as entidades médicas, elas são contra isso, né? Inclusive o CRM, né? O CIMERS e a AMB, todos foram contrários. Queria que tu falasse, e a legislação fala isso, né? Ela não é bem clara, mas me parece que, né, a interpretação é essa, que deve ser pago a mesma coisa. O que a Unimed pensa disso? O que a Unimed está propondo para esse primeiro momento, pelo menos, né? Ótima pergunta, que bom que veio. Eu não falei na introdução, porque sabia que viria, e é uma ótima oportunidade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, a Unimed concorda com 99% de tudo que foi escrito pelo CRM. Todas aquelas adequações em relação à segurança de informação e de dados, nós temos um grande cuidado nisso com a plataforma, em relação à autonomia absoluta do médico, tanto em decidir se quer atender telemedicina ou se não quer, quanto a poder atender o paciente que atendeu por telemedicina num segundo momento via presencial. A Unimed Porto Alegre, inclusive, ao contrário de grande parte das operadoras, se isso acontecer, mesmo no intervalo de tempo pequeno, remunera as duas consultas, coisa que é bastante rara, né? A única questão é essa interpretação da lei, que realmente ela é muito ambígua, né? Ela não é clara, eu li, reli, várias pessoas interpretam de maneira diferente. Eu acho que ela deixa claro que deve haver uma remuneração, no meu entendimento. Ela deixa claro que é uma consulta como todas as outras, com todos os critérios éticos de responsabilidade, de privacidade, de confidencialidade, e que deve ser remunerada. O CRM interpretou que deve ser remunerada de forma igual. Eu não tinha visto essa interpretação ainda, né? O entendimento do jurídico, se conversou sobre isso, não foi esse. Mas a Unimed, em nenhum momento, vai bater de frente contra regulamentações e vai fazer algo indevido, muito antes pelo contrário. Vocês conhecem a Unimed, o objetivo nosso é remunerar o melhor possível. Tem que ficar claro para todo mundo, acho que quase todo mundo aqui é cooperado. É muito diferente uma cooperativa de uma operadora de saúde. Como é que se remunera numa cooperativa? Se remunera a partir de distribuição de lucros. Consulta, procedimento, anestesia ou qualquer outra coisa, na verdade, nada mais são numa cooperativa do que antecipação de distribuição de lucros. Claro, não vai todo mundo deixar para receber em dezembro, a gente precisa sobreviver. Mas eu falo isso sempre nas nossas reuniões com os colegas, se uma consulta custar 1, custar 2, ou for remunerada em 5, isso não faz a menor diferença, porque no final do ano as sobras são compartilhadas entre os sócios e o que não sobra não é compartilhado. Então, na verdade, essa é uma discussão, mas o Eduardo colocou muito bem. Eu tenho dúvidas, e acho que quase todos os médicos têm, sobre o valor de uma consulta de telemedicina. Eu confesso que acho que há inúmeros argumentos para que ela seja remunerada
de uma forma diferente e outros muito bons argumentos para que ela seja remunerada de uma forma igual. Ela tem a mesma responsabilidade, ela é um ato médico, ela precisa ser valorizada, ela, de certa forma, é até mais difícil, etc, etc. Por outro lado, e a lei deixa isso muito claro, ela é uma consulta diferente, ela é uma consulta que tem limitações, tanto que a lei deixa claro que precisa haver a possibilidade de o paciente e o médico, se precisarem, verem o médico presencialmente. O Eduardo colocou muito bem, preencher lacunas entre consultas. A gente fala de lacunas, e isso vai no futuro se reorganizar. Hoje, na pandemia, ela está sendo tratada como uma substituição. No futuro, talvez ela sirva para ou essas consultas realmente à distância de cidades menores, ou para ver algum exame que não precisaria necessariamente o paciente sair de casa ou preencher a agenda do médico, que tem outros na fila para atender. Então, eu acho que existem inúmeros argumentos. A decisão da Unimed no início, e sempre pensando em valorizar, e vocês sabem que a nossa consulta aqui é maior do que de quase todas as outras Unimeds e operadoras, foi tendo que tomar uma decisão urgente, com uma necessidade de colocar um MVP no ar, sem saber exatamente quais vão ser os custos e os impactos dessa pandemia nos próximos 2, 3 meses. A gente não sabe qual vai ser a inadimplência, qual vai ser a perda de clientes, quais vão ser os custos. A gente não tinha ideia de interesse, de prevalência, de número de consultas, se elas viriam substituir ou iam aumentar o número de consultas. Tudo isso é feito, o Flávio traz muito bem, a grande palavra é incerteza. Nenhuma dessa discussão ela é fechada. Se todos os cooperados acharem que deve ser diferente, se as entidades acharem, vai ser diferente. Ganharemos mais agora, ganharemos menos no final do ano. Eu tenho uma preocupação, eu sei que vários colegas defendem, e todos nós atendemos consulta também, e quanto mais recebermos, melhor. Mas sabe que eu tenho uma preocupação com o outro lado. Já conversei isso com alguns colegas que são contra a telemedicina por conceito, por filosofia. Imaginem um clínico que tem 20, 30 anos de experiência, que faz aquelas consultas de 1 hora, 1 hora e meia, examina desde a unha até o fio de cabelo, que tem custos inerentes a isso e que tem toda uma experiência e aquele olho clínico que a gente sabe bem o que significa. A partir de amanhã, eu que nunca atendi consulta, que nunca me interessei por consultório, que nunca tive experiência nisso, a partir da autonomia, da lei e da impossibilidade de qualquer operadora me impedir de atender, eu posso atender sentado no carcão com Wi-Fi, com exatamente a mesma remuneração. Eu não sei se isso é mais justo do que remunerar num valor um pouquinho menor, entendendo que são consultas diferentes mesmo devendo ser valorizadas. E acho que, como eu disse, na cooperativa essa discussão é menor, porque é muito diferente de uma operadora que no fim do ano o lucro é seu. O nosso resultado, que a gente não chama de lucro, ele é compartilhado. Mas, repito, esse é um assunto aberto, um assunto para discussão, um assunto para evoluir dentro do que for melhor para todos. Perfeito, eu acho que nós vamos precisar, né, muitos encontros. Eu acho que a gente perdeu o time, né, que nem o Eduardo falou, é natural, né, quando vem a tecnologia e vem a mudança, né, não só a tecnologia, mas vem uma mudança, a gente sempre tende a olhar com uma desconfiança, né, talvez mais, nós gaúchos mais ainda, né, e por isso nós contribuímos para não evoluirmos na época que deveria. E a minha grande pergunta é, né, talvez, né, o Eduardo possa responder de alguma maneira, que está dentro do CRM, que eu acho que faltou, a gente perdeu esse time. O problema é isso, né, de colocar uma lei que vale para todos, e não tem como, né, isso que o Dr. Renato falou, não tem como, né, não só na remuneração, mas pensando em especialidades médicas,
eu acho que para nós, anestesistas, é sensacional a telemedicina, né? Que é mais uma teleorientação até do que uma consulta propriamente dita, na maioria dos casos, né? Então, para nós seria excelente. Mas como é que tu vai fazer com um ginecologista, com um oftalmologista, ou até com o otorrino? Talvez para várias, deveria ter uma reunião e uma normativa de cada sociedade de especialidade, né? Se essa sociedade, ela acha por bem que os seus sócios, né, que seus especialistas façam telemedicina, ou que não, né? Para alguma especialidade não vai servir, ou vai servir em casos específicos, né? É difícil colocar essa regra, né? Simplesmente assinar e colocar valendo para todos os médicos como se fossem iguais. Não sei o que tu acha disso, Eduardo. Eu acho que talvez a gente vai ter que refinar mesmo a telemedicina ou a teleconsulta, né? Porque para teleinterconsulta, ou teleorientação, ou telemonitoramento é tranquilo. Que nem o CFM só colocou nisso, né? O CFM não se responsabilizou por essa lei, né? Até porque já era contrárias os conselhos da época, né? Então, o que tu acha disso, né? Como é que algumas especialidades vão trabalhar? Talvez a gente tenha que fazer esse refinamento, né, para os próximos meses. Mas eu acho que para anestesistas vai ser muito bom, né? Não sei o que vocês acham disso. O que tu acha, Takashima? Bom, primeiro, Paulo, assim, é importante lembrar, né, que a SBA, ela forma, certifica, educa e representa a anestesiologia. Ela atua como sendo via AMB, e vai trabalhar em conjunto com o CFM. Ela não tem uma função normativa nem reguladora, né? A nossa função é educativa, científica, representativa. Então, por isso que o trabalho em conjunto com o CFM ele é fundamental para externar até o anseio da classe, da especialidade, para poder trabalhar em conjunto o trabalho. É importante lembrar, como eu comentei no início, que a própria 2174, ela... tenho até aqui em mãos, ela coloca que para procedimentos eletivos, recomenda-se que a consulta pré-anestésica do paciente seja realizada em consultório médico, antes da admissão na unidade hospitalar. No nosso webinar, o conceito do consultório médico foi até uma certa discussão com o vice-presidente, o Alexandre, do CFM, porque ele entende o consultório médico como o consultório físico, enquanto alguns sócios da SBA colocaram assim, não, consultório médico pode ser um consultório virtual, né? Uma interpretação, mas eu creio que ainda não é frente a 2174, essa é uma lacuna que ainda fica de interpretação que a gente precisaria trabalhar enquanto entidade, a SBA junto com o CFM, para talvez trabalhar melhor e encontrar uma interpretação mais adequada para isso. Mas é o que a gente falou, né, Takashima? Infelizmente, né, a gente está sempre atrasado, né? A tecnologia sempre chega primeiro, a gente precisa se adaptar. Queria que tu acha, Eduardo? Tu vê telemedicina, né? O CRM vai conseguir autorizar a telemedicina para todos? Em relação a essa parte de honorário, eu acho que esse é um exemplo. Desculpa, fala. Não, eu só ia dizer que a parte do honorário é o exemplo da confusão que pode acontecer quando a gente não normatiza e não regula no tempo correto. Que toda essa confusão e esse ruído que tem em relação a honorários é por causa de uma lei que foi feita pela Câmara dos Deputados, colocando a contraprestação financeira do mesmo padrão da consulta presencial, né? E quando a gente fez a resolução, a gente fez um compilado de tudo que tinha, inclusive a respeito dessa lei, né? Em relação assim, à remuneração da Unimed, talvez esse seja uma parte que boa parte dos colegas estejam interessados. Eu acho que é importante a gente reconhecer o esforço que a Unimed está fazendo e iniciar com a telemedicina, que eu acho que é muito bom. E eu falo um esforço porque é uma coisa completamente nova, a gente não sabe qual vai ser o comportamento do usuário, a gente não sabe como se isso vai, por exemplo, aumentar o número de consultas de uma maneira muito alta, e inclusive pode impactar os números da cooperativa. Então, nós não sabemos, de fato, qual vai ser o comportamento dos pacientes ao utilizar a telemedicina. Essa questão que o Dr. Renato colocou do valor do honorário, se considera como reconsulta quando o paciente faz uma consulta por telemedicina e depois é necessário uma consulta presencial logo em seguida?
Então, existem alguns regramentos que precisam ficar mais claros, né? Acho que essa é uma questão que precisa ser aperfeiçoada, que eu acho que as operadoras de saúde, as entidades médicas, todos precisam chegar a um denominador comum, e eu acho que isso é bem possível, né? Em relação a esse conceito de consultório, o entendimento que eu tenho em consultório pode ser virtual, né? Não vejo problema nisso. Também não. Paulo? Bom, nós estamos chegando já para a reta final. Quer falar, Cristiano? Pode falar. Só o último comentário em cima do que o Eduardo falou, né? A gente comentou sobre legislação, sobre operadora, cooperativa, e esse último comentário que ele falou é exatamente isso, né? O usuário, o paciente vai ter que se adaptar muito a isso também. E vão ter, eu acho que, tipos de médicos, de serviços, até mesmo especialidades que vão se adaptar mais ou até menos à telemedicina, mas quem vai definir muito esse crescimento vai ser o paciente, né? E a gente está vendo em todos os outros mercados, não só da saúde, mas desde teleentrega, desde varejo, desde, né, a locomoção entre as cidades, e agora a pandemia vai mudar tudo isso, e até mesmo a educação, né? Que a educação toda se mudou para o online. Nós aqui estamos conversando de uma maneira totalmente online. A gente está avaliando, então eu vejo que, como a Unimed, como várias startups de telemedicina estão trabalhando, é o usuário, o paciente, que vai começar a dar as regras, né, em cima disso. Então a gente tem que se adaptar, tanto a legislação, como os próprios serviços médicos, e nós, como médicos, reinventar e criar uma experiência que seja tão boa quanto a humana é no presencial, né? E vão ter momentos diferentes. Então eu acredito muito nisso, que a gente tem que pensar com a cabeça do paciente, né? Então, eu vou fazer uma última pergunta agora para encerrar, né? Já temos 1h22, a gente tinha combinado mais ou menos 1h30, né? Para depois vocês fazerem o comentário final. A doutora, então, Andrea Bauer, de novo, perguntou, né, que a proposta inicial, acho que era isso, né, Renato? Então, da Unimed pagar 70% do valor da presencial, né? E uma coisa que ela tocou ali, que eu tinha essa pergunta, tinha algumas outras também, mas também não vamos deixar tão longa a nossa webinar. A gente, nesse aplicativo, né, na Conexa Saúde da Unimed, a gente não vai conseguir ter ingerência sobre a agenda, né? Isso eu achei um ponto falho, eu acho que é uma coisa que a Unimed tem que evoluir. Ali ela coloca que, por exemplo, a gente não vai ter a opção de não querer fazer a primeira consulta. Eu acho que isso é muito interessante, importante, né? A Unimed, eu acho que até para se proteger, né, ou até de alguma fraude, ela deixou a consulta totalmente na mão do paciente, né? É ele que marca. A nossa secretária ou a gente não vai poder manipular a agenda. Pelo menos foi o que eu entendi durante o treinamento. E conversando com algumas outras plataformas que a gente olhou no mercado, é diferente. A maioria delas permite que se faça isso. E outra coisa que eu queria te perguntar, é uma pergunta pessoal minha, quanto que a Unimed vai pagar por essa plataforma? Como é que é a remuneração da Unimed, a negociação da Unimed com a Conexa Saúde? Então, era isso. Ótimas perguntas. Convido vocês a conhecer melhor a plataforma. Se alguém quiser, podemos até, em um outro momento, trazer alguém da TI para mostrar especificamente para os anestesistas, embora todos possam entrar na Unimed e ver. Não é bem assim. O médico tem total liberdade de gerenciar a sua agenda. Quem decide os horários que vai atender é o médico. Ele abre e fecha ao seu bel prazer. Não, eu entendi, Renato. A gente abre e fecha a agenda, mas a gente não consegue marcar a agenda. O paciente não pode ligar para a minha secretária e dizer, marca para mim tal horário. Ele que tem que marcar, né? Isso que eu quis dizer. E isso é uma questão tecnológica da plataforma, inclusive de segurança de dados, entende? A secretária teria que entrar, se logar com o nome ou a senha do paciente, a não ser que seja feita por fora da plataforma. Eu sei que tem uma outra Unimed do interior que permite isso, mas que não tem 60 cooperados. E o que acontece? Tudo aquilo ali é feito pelo portal manualmente, por funcionários da cooperativa. Não tem exatamente a integração direta, não é via plataforma. Não teria como no nosso tamanho. O que acontece? No momento que o paciente entra na plataforma, ele já entra logado, certo? Isso já é uma autenticação
de que o paciente é o paciente. Já é uma segurança. No momento que ele marca a consulta, existe um double check, tanto na hora de marcar quanto na hora de realizar, no sentido de o paciente ter uma elegibilidade para consulta. Imagina numa base de dados de 600 mil clientes, que toda hora as empresas entram, saem, e os funcionários entram e saem, carteirinhas vencidas. Isso é uma garantia que aquela consulta será paga. Ponto. Não existe trabalho manual nisso. Existe toda uma interação de dados tecnológicos, que eu não sou a melhor pessoa para responder, mas sim, o paciente pode ligar para a secretária e ela dizer, eu vou abrir uma consulta para o doutor Eduardo agora às 15h. O Eduardo entra, mexe na agenda, abre a consulta. O paciente só precisa marcar. É extremamente simples. A plataforma, a Unimed tem zero de gerência sobre a agenda dos médicos. Cada um mexe na sua do jeito que quiser. E esse sistema, ele permite isso. Autenticação, garantia de dados, garantia de fluxo de pagamento e de agilidade, né? De agilidade. Consultou tal dia, vai entrar nas datas de corte do portal, como a Unimed costuma ter antecipadamente. Tá, e só para complementar, então, outra coisa, a gente andou conversando com outras plataformas, como eu te falei, até para entender, né, da tecnologia, e eu soube que alguns convênios, né, que talvez não tenham uma parcela de mercado tão significativa no Rio Grande do Sul, mas já estão avançados nisso, né, como o Bradesco, Sul-América, eles, não são eles que negociam com a plataforma e obrigam o usuário a se adaptar à plataforma, é exatamente o contrário. Eu no meu consultório, né, me adapto com uma plataforma grande e essa plataforma negocia com a operadora. Por que eu vou ter que usar a operadora que a Unimed escolheu e por que não o contrário? Por que a Unimed não se vincula às boas plataformas que existem no mercado e dão a opção da gente cooperar ou escolhê-las? Perfeito, Paulo, perfeito. Ótima pergunta. Esqueci de te responder o valor. A Unimed, numa negociação inicial, que à medida que aumente o número de cooperados, o valor por pessoa vai diminuir, paga R$70 ou R$75 por mês por usuário, tá? Esse é o valor, tá? Por usuário, independentemente do número de consultas, para ter tudo, absolutamente tudo. A gente fala na Unimed Porto Alegre de, já disse isso, 15 a 17 mil consultas presenciais dia, mais de 300 mil mês. Nós não temos ideia, como o Eduardo falou muito bem, e essa foi uma das decisões iniciais sobre o valor da consulta, que é absolutamente mutável com o passar do tempo, do número, do que vai acontecer, do cenário, a gente não tem ideia, isso é uma coisa absolutamente inicial. O que a gente precisa é ter algo uniforme. Imagina, algo uniforme eu digo o cliente entra, loga, procura o seu médico, acha a agenda, marca a consulta, recebe um sinal eletrônico um pouco antes da consulta, o médico recebe um link, faz a consulta, encerra, conclui, prescreve, dá um atestado, pede exames, concluiu a consulta, tem uma automática integração de dados com o sistema TOTUS da Unimed, no sentido de relatórios e geração de pagamento para daqui a 10 dias. Imagina como seria no universo da Unimed Porto Alegre 10 ou 15 plataformas ou formas diferentes de fazer a cobrança, a aferição desses dados, não falo nem auditoria. Mais do que isso, aí entra o jurídico, que participa de todas as nossas discussões. Seguranças de dados. No momento que a gente entrega uma base de dados para uma plataforma, a gente é responsável por eles. Existe uma lei de proteção de dados que entra em vigor agora, que é muito séria, a cooperativa tem uma enorme responsabilidade com isso. Então, existem vários fatores aí, alguns jurídicos, alguns tecnológicos, alguns de agilidade de pagamento para os médicos, que fazem com que uma cooperativa do tamanho e com o volume da Unimed Porto Alegre, a gente precisa ter
uma plataforma e não 5. O que eu garanto para vocês, eu fiz festas no fim de semana, 2 semanas, nós fizemos 10, 12 consultas entre os médicos e os colaboradores para testar, para ver os erros e para aprimorar. E ela precisa, sim, como tudo, melhorar. Ela é muito fácil, ela é muito acessível, ela é muito rápida, ela é muito amigável. Eu garanto para vocês que quem utilizar vai gostar. A pessoa pode salvar o prontuário em PDF e levar isso para o seu prontuário eletrônico do consultório. Existem várias facilitações. Enfim, precisa segurança, precisa tecnologia, precisa agilidade, mas precisa, assim, uniformidade. A Unimed, voltando a falar de cooperativa, a gente discute muito, a gente fala muito na questão de remuneração variável, programa valorização do cooperado, tentativa de diminuir desperdício, gerar qualidade assistencial. Vocês sabem que 20%, 25% de tudo que se gasta em saúde no mundo é desperdício. Teve uma revisão recente que saiu no JAMA, se eu não me engano, sobre isso. E a maior parte desse desperdício, ela não está em fraude, ela não está em mau atendimento, ela está em complexidade administrativa. A gente, às vezes, discute se a consulta vai ser 70, vai ser 90, e daqui a pouco a gente cria uma operação que custa muito mais do que essa diferença para simplesmente recepcionar os dados de várias plataformas, auditar, cobrar, pagar, fazer relatórios. Então, a gente precisa cada vez mais, esse portal de exames que tem melhorado cada vez mais, a gente quer até o final do ano fazer com que as solicitações de cirurgias possam ser feitas via portal diretamente para a Unimed, sem esperar ter que toda a passagem por hospital, vai para a Unimed, aí vocês estão lá, entra o cirurgião, conheço bem, eu opero, 2 horas antes não chegou ainda a autorização, é intercâmbio, o material não foi autorizado, isso tem que acabar. Isso tem que acabar. E para isso a gente precisa ter uma uniformidade, a gente precisa ter algo que seja ágil e seguro. Tá bem. Então, vamos encerrar nossa webinar. Eu vou dar 30 segundos para vocês se despedirem aí. Vou agradecer primeiro, então, a presença de vocês, foi excelente. Obrigado, Takashima, Eduardo, Cristiano, Renato. Obrigado a quem esteve conosco até agora. Nós ainda temos umas 40 e poucas pessoas ainda assistindo. Obrigado a todos. Cristiano, tu primeiro, então, só para dar uma palavrinha final. Bom, obrigado, Paulo. Acho que foi muito esclarecedor, né? Tanto do ponto de vista de legislação, do ponto de vista da operadora, da Unimed. E eu acho que nós, como anestesistas, a gente tem que, né, se adaptar a esse novo conceito e usar a tecnologia para potencializar, né? Não deixarmos de ser o atendimento humano, o atendimento que a gente tem no dia a dia no bloco, mas fazer o acompanhamento no pós-operatório, trazer essa facilidade ao paciente que está longe, até nos momentos de pandemia, né, que tem muito risco, aí nosso consultório para telemedicina. Então, eu sempre vejo tecnologia e sempre falo como um aliado do médico na sua prática do dia a dia. Então, acho que esse é o meu recado. A gente tem que ter o olhar, né, muito mais do paciente, do cliente, e ver isso como algo benéfico que está vindo realmente para ficar. Eduardo. Bom, eu quero primeiro dizer que eu já mandei e-mail para atender por telemedicina pela plataforma da Unimed, o cadastro foi extremamente rápido, acho que foi uma medida bastante positiva da Unimed Porto Alegre, acho que a telemedicina veio para ficar, vai continuar depois dessa pandemia, eu acho que é uma tendência. E o grande desafio que nós temos é normatizar e regular com sabedoria a questão da medicina. Me parece que esse é o grande desafio. Ajustes vão ser necessários, temos que aperfeiçoar tanto as normativas como essas questões burocráticas, de plataforma, poder auditar o que está sendo feito, enfim. Mas eu tenho esperança que ao final dessa pandemia, a telemedicina seja um dos legados positivos. Obrigado, Paulo. Doutor Renato. Só tenho a agradecer o convite, Paulo. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês, com os colegas, aprender. Acho que todos aqui pensamos muito parecido, todo mundo quer fazer com que a telemedicina só cresça, valorize o médico, dê mais oportunidade para o paciente. Foi um enorme prazer, eu estou à disposição de
todos os colegas, ou por e-mail, ou por telefone, quem não tem meu celular, fácil de descobrir, para discutir esse assunto ou qualquer outro da nossa cooperativa. Prazer enorme. Muito obrigado. Takashima, o homem que está sempre online aí. Pois é, Paulo. Como vizinho de vocês aqui em Santa Catarina, gostaria de dizer que foi uma honra estar presente aqui representando a SBA. A diretoria da SBA, ela reconhece o trabalho que está sendo desenvolvido pela tua gestão, Paulo. Parabéns aí pelo excelente resultado da tua gestão na Sargs. Creio que até esse debate rico que nós tivemos hoje à noite é fruto dessa visão. Eu também sou cooperado da Unimed aqui em Florianópolis e aprendi muito com o que o Renato colocou. Creio que também vou discutir aqui com os nossos gestores da Unimed. São ideias muito interessantes. Aqui nós não temos ainda a telemedicina, a teleconsulta, mas eu acho que é algo que vai ser inexorável. A SBA está atenta a isso. Hoje, se tu me convidar para uma reunião presencial, eu vou preferir muito mais uma reunião online. Então, como usuário, eu acho que essa questão de não ter que pegar um carro, de não enfrentar o tráfego, quando necessário, eu acho que essa experiência, ela tende a ser muito mais prática, até para o paciente em determinadas situações, se for possível, né? Mas só para vocês terem uma ideia em relação ao que isso também impactou, até mesmo na SBA, do início da pandemia até agora, nós já realizamos vários webinários e nós atingimos mais de 20 mil participantes nas nossas atividades. Um congresso de anestesia hoje, um CBA, normalmente tem em torno de 2.000, 2.100 participantes. Então, nós já atingimos 10 participantes de um congresso brasileiro de anestesiologia. Então, é inevitável que isso aconteça. Parabéns pela iniciativa. Parabéns aos participantes do webinar também. Então, só para encerrar, vou fazer um agradecimento especial para a Amanda, que ela trabalha na Health Plus junto com o Cristiano, e ela que possibilitou o funcionamento aqui, né, que a gente, nenhum de nós, né, é tão acostumado com essa tecnologia, então ela que fez tudo nos bastidores aqui funcionar também. E dizer que hoje também é um dia triste para nós do SANI. Hoje morreu um dos fundadores do SANI, o Dr. João Carlos Pletz-Tosser, uma pessoa que fez parte da nossa vida, da nossa formação, e deixar uma homenagem especial para ele, né, para a família dele que está passando por esse momento difícil. Dizer que ele foi importante, muito importante para essa sociedade de anestesia e para a anestesia do Rio Grande do Sul, de uma forma geral. Então, obrigado pela participação, uma boa noite a todos. Novidade de tecnologia, né? Ele gostava mesmo. Um abraço a todos. Obrigado. Boa noite. Amanda, pode ir.